Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a primeira semana da Quaresma. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 25, 31 a 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e o cabrito à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, recebi como herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois estava com fome e me deste de beber. Estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como um estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e me deste de beber. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje, né? O evangelista Mateus nos traz uma visão apocalíptica, né? Uma visão já dos finais do caminho de Jesus. Nós olharmos aqui no finalzinho, já no comecinho do capítulo 26, né? De Mateus, já vai começar a tratar da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aqui Jesus já está finalizando sua missão, porque veio mostrar-nos para nós. E veja que Jesus aqui no Evangelho ele nos dá uns pontos importantes para nós. Como que nós devemos seguir a nossa vida, como que nós estamos tratando, né, aos outros, aos nossos irmãos. E Jesus ele nos faz uma comparação, né, aqui. Jesus ele nos mostra, né, a ovelha e o cabrito. Jesus também nos mostra também, João, né, se nós olharmos bem, Jesus vai falar para nós, né, em Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus vai falar para nós do joio e do trigo. Também outra comparação que nos deixa atento, a ficar atento àquilo que Jesus nos mostra, né? Se olharmos o evangelho de hoje, a ovelha e o cabrito eles estão no mesmo pasto. E também lá Mateus, no capítulo 13, o joio e o trigo estão juntos também. Mas Jesus ele vai separar. Jesus ele vai fazer
o juízo final, quando fala que do juízo final, né, ele vai separar o joio do trigo e também as ovelhas do cabrito. No evangelho de hoje, Jesus vai separar as ovelhas do cabrito. As ovelhas, se nós olharmos, né, pelos pastores, né, como que os pastores definem a ovelha ela é um animal inocente, ela é um animal paciente, ela é um animal obediente, tanto obediente que Jesus mesmo nos fala, né, no Evangelho de João, que ele é o bom pastor e ele conduzirá as suas ovelhas, ela ouvirá a sua voz, né, e o seguirá. Veja que Jesus ele nos mostra para nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, vamos olhar hoje, o Evangelho de hoje, na nossa vida, como que nós estamos vivenciando este início de Quaresma. Como que nós estamos mostrando para nós, vivemos esse início de Quaresma. Né? Se nós olharmos aqui, Jesus vai mostrar alguns pontos para nós, né? A fome, a sede, o estrangeiro, o doente, o preso, isso para nós tudo é caridade. Quando o Evangelho vai mostrar para nós, a Quaresma vai dizer para nós, né, da caridade, né, do jejum e da oração. Será que nós estamos, meu irmão, nesta caridade? Será que nós estamos vivenciando esta caridade que aqui o evangelista vai nos mostrar para nós, que Jesus fala para nós? Será que nós estamos olhando esses fatos e trazemos para dentro de nós? Tirei alguns fatos aqui para nós olharmos hoje, né? Quando a gente fala do nu, né? Da fome, será que nós estamos saciando a fome de outros, desses que estão perto de nós? Mas não uma fome de alimento, talvez de dinheiro, de valores, mas uma fome de caridade, uma fome de ouvir a palavra, de escutar, dar-se um tempo para que eles possam, né, abrir o seu coração. Veja que Jesus aqui também vai falar para nós do estrangeiro, né? Mas o que é o estrangeiro? É somente aquele que vem de outro país para o nosso, né? Aquele que fala outra língua? Muitas vezes não, meu irmão. Muitas vezes o estrangeiro, né, é aquela pessoa que está perto de nós. Muitas vezes é aquela pessoa que muitas vezes nós não queremos ouvir, ou muitas vezes nós não queremos no meio de nós. Esses são os estrangeiros. Às vezes dentro de nossas comunidades mesmo, quando as ideias são diferentes das minhas, aí eu já não aceito. Eu já não aceito aquela ideia porque ela é diferente da minha. Esses são os estrangeiros que Jesus está falando aqui para nós. Para que nós ficarmos atentos. Jesus vai falar também do nu, né? Qual que é o nu? É somente aquele que está sem roupa? Não. Jesus também não vai falar. Se nós olharmos em Efésios capítulo 6, vai falar, né? Revestir-vos da armadura do Senhor. Qual que é a armadura do Senhor? É nós alimentarmos aquela pessoa com a palavra, colocar ele no caminho certo, dar discernimento para ele, trazer no meio de nós, trazer no meio da nossa comunidade, fortalecer aquele irmão que está fraco na fé, aquele irmão que muitas vezes está sofrendo, é estar junto. Isso que Jesus nos pede, isso que Jesus vai falar para nós neste evangelho. Por isso que Jesus vai falar que é nos comparar com as ovelhas. A ovelha que Jesus fala aqui para nós é o justo, é aquele que trabalha com a justiça, aquele que acolhe todos, é aquele que não olha, né, o eu do outro, mas sim a caridade. Essa é a caridade da campanha da fraternidade vai nos mostrar. Quando eu acolho os mais necessitados, quando eu acolho os mais fracos. Por isso que Jesus traz para nós o evangelho de hoje. Por isso que nesta segunda-feira, na primeira semana da Quaresma, a Igreja Sábia nos traz este evangelho, para que nós possamos nos preparar melhor para a nossa caminhada. Convido você, meu irmão, a meditar mesmo este evangelho e olhar bem dentro de nós, dentro de mim ou dentro de você também, né? Será que nós somos mais ovelhas ou somos mais cabritos? Que nós tenhamos esse discernimento diante da palavra do Senhor. Que ao chegarmos, né, na nossa jornada, o Senhor possa olhar para nós. Vinde, bendito de meu Pai.
sentai-vos à minha direita. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ser estes bendito de Deus que olha para aqueles mais fracos, que olha para aqueles inocentes, aqueles que estão sofrendo, os doentes das nossas caminhadas, da nossa vida que nós estamos buscando, né? Que nós encontramos no nosso caminho, que nós possamos abrir o nosso coração para esses que tanto precisam do amor e do carinho do Senhor. Que nós abramos o nosso coração, não só para esse evangelho, mas também por aqueles que precisam de um abraço, né? De ouvir a nossa palavra, que nós traçamos eles junto de nós, em meio às nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que Ele é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo. Amém.